havíamos interrompido o nosso discurso. Em primeiro lugar, olá, né? Nós tínhamos interrompido o nosso discurso dizendo que alguns termos psicanalíticos faltaram, né? Quer dizer, o nosso texto até então, o nosso discurso até então é faltante em relação a alguns termos. Podemos citar, por exemplo, a sublimação, o sentimento de culpa, o narcisismo, deixa eu ver se eu lembro de mais. Bom, e fundamentalmente a sexualidade, porque Freud coloca o foco da problemática psíquica no sexo, não propriamente no sexo, mas na sexualidade. E a gente procura mostrar que a sexualidade humana é uma consequência da palavra, e não ao contrário. Não é a sexualidade que vai ser consequência para a palavra. Não é a sexualidade que é a consequência fundamental para o psiquismo. Nós tentamos demonstrar ao longo dessas exposições isso. Mas não vou começar pelo sexo, nesses termos faltantes. Eu vou começar mostrando como a educação, que evidentemente é a palavra, como a civilização, que evidentemente é a palavra, transforma mesmo instintos animais, como é o caso do sexo. O sexo é um instinto para a procriação, para o prosseguimento da raça, prosseguimento da espécie. Mas a sexualidade humana não vai nesse sentido. Mas tem outros detalhes, outros atributos, outras características no ser humano que não estão presentes no animal, que são criadas pela palavra. Por exemplo, o nojo. O animal não tem nojo. O animal não tem nojo. O nojo é criado pela palavra. A gente observando a criança, inclusive o bebê, veremos que ele não tem o menor nojo de fezes, de urina, nada disso. Mas a palavra vai fazer com que ele tenha, ou alguns tenham, e outros nojos são criados. Quer dizer, a palavra pode criar sensações inexistentes a priori. Isso é um problema da palavra. Já demos o exemplo da anorexia, quando ela vai contra o instinto de conservação do indivíduo, porque ele deixa de se alimentar. A pulsão não funciona para ele se alimentar. E é um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes balizas para nós entendermos que o psiquismo está para além do fisiológico, para além do biológico. Muito embora esse psiquismo, nós, pelo menos, interpretamos como o topo da evolução. Não conseguimos localizar no cérebro humano nenhum ponto focal em que está localizado o psiquismo. Isso nós não conseguimos fazer. Pode ser que no futuro isso venha a ser feito, mas não é preciso se localizar tal ponto para se entender que o psiquismo ultrapassa essa necessidade, com alguns exemplos que nós já tivemos a oportunidade de dar. Então, o nojo, por exemplo, como nós estamos tratando agora, é um exemplo de uma sensação ou de uma percepção inexistente a priori. A civilização, que é fruto da palavra, a civilização cria essa necessidade, ou esse atributo, ou essa característica, como queiramos denominar. Eu pretendo abordar os outros também, o narcisismo, o sentimento de culpa, por exemplo. O animal não tem sentimento de culpa, não há sentimento de culpa. Ele age por instinto. Nós vamos tentar mostrar que o sentimento de culpa é uma consequência da palavra também. Por exemplo, o leão macho, quando tenta dominar uma alcateia, ele vai matar o macho dominante, o macho alfa, né? Vai matar ou vai expulsar do bando e vai matar todos os filhotes daquele macho. E não tem nenhuma culpa.
em relação a isso, ele age por instinto. E as leoas também não vão chorar os filhotes, instintivamente vão entrar no cio para que o novo macho, mais forte, vá procriar. Reparem que uma palavra modifica tudo isso. Não vou fazer nenhuma análise antropológica do ser humano, eu vou analisar, ou venho analisando pelo menos, o que posso observar agora, o que cada um ou qualquer um que tome conhecimento da nossa fala, do nosso discurso, pode analisar. Bom, se gostaram, toquem no sininho, se inscrevam no canal e até lá!